Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Carol e todo mundo que está com a gente aqui no Ponto Final. Boa noite. Temos muitos assuntos para a gente conversar aqui hoje, neste Viva Voz, Vera Magalhães. Vamos começar meio que na ordem cronológica do dia, com a reunião do presidente Jair Bolsonaro, com governadores e também presidente do Senado, do STF e da Câmara. E para trazer aqui informações nesta conversa, a gente conta com a participação aqui no Ponto Final de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, do Democratas. Uma boa noite, governador. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. E a todos os ouvintes da CBN. Aliás, em vídeo também aí a participação do governador, assim, junto com a Vera. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Globoplay, em vídeo e por áudio, por todos os outros caminhos que você já conhece. Governador, eu queria começar aqui perguntando um pouco sobre essa reunião de hoje. Mais do mesmo depois de um ano ou há algum fio de esperança de uma mobilização maior no combate desta pandemia tão dura que enfrentamos? Não, de maneira nenhuma não é mais do mesmo. Até porque o vírus original tem um comportamento totalmente diferente. Não acometia pessoas mais jovens, a incidência era maior em pessoas idosas com comorbidades, a transmissibilidade era muito menor, o perfil do crescimento da contaminação também menor. Enfim, era um vírus que dava para você trabalhar bem entre o atendimento, as equipes de saúde também atendendo. Hora alguma nós tivemos uma situação no Estado que chegasse a uma situação de calamidade, ou seja, a demanda por leitos de UTIs mais do que a oferta. No entanto, nós estamos hoje vivendo uma outra realidade, é uma outra variante totalmente diferente, extremamente agressiva, com a capacidade de transmissibilidade muito maior. Hoje nós vemos aí que o crescimento de contaminados é uma curva exponencial e, ao mesmo tempo, também com a carga viral muito forte, onde jovens aí estão se internando num dia, morrendo no 6º dia ainda a óbito. Enfim, coisa que quadro que nós não assistimos no vírus original. Isso aí é uma realidade. Por mais que o Estado esteja articulado, ao mesmo tempo estruturado na área de saúde, essa variante de Manaus é algo que, pela sua capacidade de contaminar e pela sua carga viral, ela realmente pegou a todos sem condições de dar oportunidade para as pessoas terem o mesmo tratamento que tiveram na primeira onda com o vírus original. Governador, boa noite, a Vera. Eu acho que quando o Rodrigo pergunta mais do mesmo, ele está querendo falar em relação à reação do governo, porque a variante de Manaus, por mais que ela seja tudo isso que o senhor descreveu, e a gente sabe que ela está aí pelo menos desde janeiro, e ela está em circulação de forma sistêmica no território nacional desde fevereiro. Ainda assim, depois disso, o presidente da República seguiu recomendando o tratamento precoce, indo ao Supremo contra governadores que decretaram medidas necessárias de distanciamento social, desencorajando o uso da máscara, desencorajando lockdown, etc. Eu acho que ele está querendo falar em relação às medidas. O senhor acha que elas vêm no momento certo ou elas são tardias? Mesmo em relação a vacinas, se demorou muito tempo para agir, né? Vamos ser bem objetivos em relação à pergunta formulada por você. O momento nosso, tá certo? Não é de
ficar levantando situações que ocorreram. Eu acho que todos conhecem bem a minha posição. Sou o único governador médico, o único governador, e fui o primeiro governador a implantar um decreto de isolamento social no meu estado de Goiás, dia 12 de março de 2020, o primeiro do país, atingi 60% de isolamento social, confrontei com todos naquele momento. Então, a minha posição ela é muito clara. Cabe agora, e o que foi o objeto dessa reunião hoje, foi poder construir um clima de harmonia no sentido de ter ponto de concórdia. O ponto de concórdia foi salvar vidas. Salvar vidas, nós temos aí dois caminhos. Primeiro, se tivermos a contaminação como nós estamos vivendo hoje em Goiás, é a vacina. Bom, a vacina não é suficiente, certo? O que nós temos, então, para diminuir o número de contaminados, o isolamento social. Então, a demanda é por vacina. Sabemos que esse é o único remédio. Não tem outro remédio para vírus. Então, ou você tem a vacina, ou se evolui amanhã para um antiviral, como você tem, às vezes, o H1N1. Bom, mas a realidade é a vacina. Bom, então, diante desse quadro, nós precisamos de entender que o isolamento social, ele não é uma panaceia e nem deve ser usado a qualquer momento. Ele deve ser usado no momento onde a demanda de leitos é maior do que a oferta. Aí sim é a hora de nós. Ou senão, como eu usei no primeiro ano de 2020, para que eu estruturasse a rede hospitalar em Goiás, já que nós tínhamos apenas 3 hospitais públicos com UTIs públicas e hoje nós temos 21 hospitais com mais de 1.000 leitos de enfermaria e mais de 800 leitos de UTI. Então, esta é uma realidade. Então, a gente tem que saber muito bem como implantar e por que explicar e debater este momento. Agora, vários pontos eu acho que devem ser discutidos, velho. Eu acho que um assunto que precisa ser discutido, aí sim, eu acho que o Brasil devia puxar esse debate. Disse isso, me referindo também ao ministro de Relações Exteriores, tá certo? É um ponto que nós temos que debater em relação à Organização Mundial de Saúde. Se nós sabemos que o único tratamento é a vacina, por que hoje existe mais ou menos uma concordância de que os laboratórios que evoluíram e atingiram o resultado com a produção de vacinas, eles não podem fazer contratos, liberar laboratórios que estão aí no mundo todo para que produza vacina também. Não estou falando em quebra de patente, se é que tem que pagar, vamos pagar, tá certo? Agora, é inaceitável nós admitirmos que apenas 15 ou 20 laboratórios consigam ali, com as suas próprias fábricas, produzir para 8 bilhões de pessoas no planeta. Governador. Então, acho que esse é um assunto que nós temos que discutir e, fora isso, enquanto não tiver a vacina, lógico que o isolamento se faz necessário nos momentos de pico da doença. No momento de pico, nós não atingimos o platô ainda, nós estamos num momento de crescimento. Quando tivermos o platô e a curva descendente, é lógico que nós flexibilizaremos aqui as atividades. Acho que nós e os ouvintes aqui da CBN, enfim, até quem está em Goiás gostaria também de saber, de modo mais prático e direto, esta reunião hoje, o senhor, aliado do presidente Jair Bolsonaro, sempre esteve ali muito próximo, essa reunião de hoje, inclusive só participou da reunião porque tem essa proximidade, outros governadores não foram. Essa reunião de hoje, ela traz algo de prático e efetivo para a população brasileira no que se refere ao combate da pandemia? Lógico que traz. Em primeiro lugar, nós estávamos reunidos com os presidentes de todos os poderes. Estava lá o presidente da Câmara, o presidente do Senado, estava lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, estava lá o Procurador-Geral da República, estava lá o representante do Tribunal de Contas da União. Então, os poderes e órgãos independentes estavam todos lá, governadores e ministros de Estado. Olha, esta reunião, o que ela traz? Primeiro, cada vez mais um apoio ao ministro da Saúde. O ministro da Saúde
passou a ter prerrogativas para montar sua equipe. Foi bem direto em dizer que vai trazer para dentro da sua estrutura toda a sociedade acadêmica e técnicos qualificados para poder implantar ali uma rotina de autorizar protocolos, discutir a realidade de acordo com o momento que se vive. Não é? O momento de Manaus hoje é um, o momento em Goiás hoje é outro, como também na região sul do país. Então, este clima foi dado. Foi indiscutivelmente, o ministro da Saúde foi empoderado, certo? Para tomar as medidas necessárias neste momento. Amanhã mesmo ele relatou que estará com o reitor da USP para trazer pessoas as quais ele está avaliando no Brasil todo para compor sua equipe técnica. Então, quais são os resultados? Resultado, nós temos um ministro hoje que tem poder para poder fazer com que toda essa análise com base científica seja feita no Ministério e, depois disso, poder também debater esse assunto dentro de um comitê de combate ao Covid constituído pelos presidentes dos poderes e os governadores tratando diretamente com o ministro da Saúde e tratando também com o presidente do Senado Federal, que é a casa que representa os estados. Em relação à minha presença, não só a minha, tinham mais 5 governadores presentes, todas elas foram por convite. Realmente, eu fui ao ser convidado para a reunião e que nunca deixei, mesmo em momentos de ser oposição a governos anteriores, eu nunca deixei de estar presente em nenhum convite que me fosse formulado por um presidente da República. Governador, Carolina, agora boa noite. O presidente Jair Bolsonaro chegou aí à Justiça, tentou recorrer ao Supremo contra alguns estados que decretaram medidas mais restritivas. Tem sido muito crítico dos governadores, dizendo que transferiu bilhões de reais e que esse dinheiro sumiu, que os hospitais de campanha foram fechados. Haverá uma trégua a partir de agora entre o presidente e os governadores. Há governadores, inclusive, que apoiam Jair Bolsonaro, que também decretaram medidas de restrição e entraram junto nesse mesmo bolo aí, né? Sem dúvida alguma, Vera, o momento é de poder iniciar uma nova caminhada no sentido de afastar todo e qualquer projeto político-eleitoral para 2022 e focar num objetivo único, que é de salvar vidas. Agora, essas medidas muitas vezes não são simpáticas, só que essas medidas elas têm que ser tomadas com base científica, não é na tese do achismo, certo? Então, o momento é este. O ministro da Saúde, como eu disse, foi empoderado para poder fazer todas as suas secretarias do Ministério, superintendências, e com isso criar uma estrutura lá qualificada para poder dar um norte à população e aos protocolos que devam ser usados. Então, isso aí ficou bem claro. Segundo momento, todos convergiram para a tese de que nós precisamos agora atuar fortemente para avançar na aquisição de vacinas. Esse é um outro ponto que foi cobrado também pelo presidente da Câmara dos Deputados, duramente, do ministro de Relações Exteriores, no sentido de fazer valer também o peso do Brasil, buscar maior parceria com os Estados Unidos, com a China e com a Índia. Então, você há de convir que existe esse sentimento entre todos os poderes, cientes da dificuldade que nós estamos vivendo, com números aí que chegando a óbito mais de 3 mil pessoas dia. E tudo isso nos inquieta cada vez mais, nos impõe mais responsabilidade e soluções para nós diminuirmos essa tendência de aumento de número de óbitos e de contaminação. Governador Ronaldo Caiado, de Goiás, obrigado por estar aqui com a gente no Ponto Final. Governador, uma boa noite, viu? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Até logo. 6h17 agora. Vera Magalhães, pelo que a gente vem acompanhando, juntando o que aconteceu nesta reunião e também levando em consideração o discurso e a entrevista coletiva do novo ministro da Saúde,
parece que depois de tanta pressão, queda de popularidade, parece que está tudo começando agora e não tivéssemos aí este número de 300 mil mortes para carregar nas costas. Exatamente, Bocardi. E veja, jogar tudo na conta de uma nova variante, como fez o presidente Jair Bolsonaro no seu pronunciamento ontem, e como a partir de então passaram a fazer todos os ministros, inclusive fez agora o governador Ronaldo Caiado, não é correto, né? Quando a gente teve a nova variante de Manaus, nós já havíamos recusado a compra de vacinas, o presidente já havia investido contra vacinas, a gente já tinha tido aglomerações no fim do ano que certamente resultariam em aumento de casos, a gente não teve o cuidado devido em Manaus, seja com a hospitalização das pessoas, com o fornecimento de oxigênio, seja com a restrição da circulação de pessoas do Amazonas para o resto do Brasil, para evitar justamente que essa variante se espalhasse. Então, a nossa total desídia com o trato da pandemia vem de muito antes. Querer achar que agora, como diz você, a gente está começando desrespeitar a família de quem perdeu todas essas pessoas, desrespeitar a história dessas pessoas, a agonia pela qual elas passaram e também de outros milhões de infectados que enfrentam até hoje sequelas, enfrentam traumas, famílias inteiras que enfrentam traumas. Então, eu acho que deveria ter havido, por parte do governo, no mínimo, um reconhecimento de que errou. Não houve em nenhum momento. E também não acredito, como diz o governador, que daqui em diante o ministro esteja empoderado ou que as coisas de fato vão mudar. A entrevista do ministro, na verdade, foi uma entrevista de alguém altamente monitorado e não empoderado. Ele estava cercado de outros tantos ministros, medindo cada palavra que falava, demonstrou não ter conhecimento do que está acontecendo na própria pasta, porque não sabia responder a uma questão importante, um dos principais fatos do dia, que foi o fato do Ministério da Saúde ter mudado os critérios para preenchimento de óbitos, o que levou a uma maquiagem dos dados. Então, eu não vejo esse ministro empoderado e não vejo nenhuma consequência prática da reunião de hoje, a não ser o fato de que Bolsonaro ganhou coadjuvantes para dividir a responsabilidade pelo trato da pandemia. Eu acho que talvez os presidentes dos demais poderes não estejam atentando para o fato de que a sua responsabilidade institucional não é aparecer na foto junto com o presidente, não é fazer coro ao presidente, é cobrá-lo. Cabe ao Legislativo e ao Judiciário papéis que são independentes e hierarquicamente nivelados com o do Executivo. Eles se colocam numa situação ali de praticamente dar guarida ao presidente. Daqui em diante ele vai poder dizer, olha, o Supremo estava comigo, o Legislativo estava comigo, não fiz nada sozinho. É uma faca de dois gumes para a qual ninguém atentou e que pode ser uma armadilha ainda maior caso lá na frente o Legislativo e o Judiciário resolvam cobrar e tomar providências em relação a Bolsonaro. A Carol vem falando sobre isso, né? Inclusive essa busca dele aí por coadjuvantes para poder se livrar de uma culpa maior. Agora, Vera, deixa eu trazer um ponto aqui. Carol, também, sem querer tomar o seu espaço, por favor, porque claro, eu venho monitorando aqui as mensagens e é natural. Muita gente vai lá, principalmente aqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, mas até outros que nem apoiam tanto, mas tem aí um fio de esperança e é normal escreverem e questionarem. Poxa, mas o cara chegou, tá fazendo o melhor dele, acreditando na história dele, tá fazendo o melhor, tá se propondo, vamos olhar para frente e tal, no papel dele, e vocês não dão uma chance, vocês só criticam e não deixam ele fazer a parte dele. E aí eu queria trazer aqui e te ouvir um pouco, Vera, também, porque assim, o ponto não é esse. O ponto, ele pode estar fazendo o melhor dele, a tentativa dele, chegou um novo ministro, o que ele poderia fazer diferente? As pessoas perguntam. O problema é que está numa estrutura que já vem de um longo tempo e sabemos qual é o comportamento do presidente nesse cenário. Então esse é o ponto. Esse comportamento, ele tira a credibilidade e faz com que a sociedade também não possa depositar todas as chances ou toda a esperança num novo ministro. Porque a gente já viu um discurso muito parecido com o Nelson Teich, por exemplo.
Exato. Rodrigo, eu vou te dizer o que ele poderia ter feito de diferente e que faria a diferença. Ele poderia ter recomendado com todas as letras, sem ter medo, sem ficar manietado, sem medir as palavras, que é necessário um rigoroso isolamento social. Ele não fez isso, ninguém fez isso nessa reunião, ninguém nem chegou a recomendar o uso de boas máscaras e a dizer que o governo vai distribuir boas máscaras para as pessoas. É diferente ele dizer que cada um tem que fazer o distanciamento, manter distância. Não é disso que se trata nesse momento. A gente tem UTIs colapsadas no Brasil inteiro. O que precisa é reduzir a circulação de pessoas. E, para isso, é necessário que o governo apoie as medidas de distanciamento social, como fazem os governos centrais de todos os países do mundo bem-sucedidos no trato da pandemia. Mas ele não vai fazer isso porque a ideia do Bolsonaro não é essa união que ele está pregando. Isso é conversa mole para boi dormir. Isso aí é política para tentar sair do corner da impopularidade. Então, não houve nenhum compromisso com medidas de isolamento social, que são uma unanimidade entre especialistas e cientistas, e não houve nenhum anúncio efetivo de compra de vacinas para que se chegue a essa meta de 1 milhão de vacinados por dia. O que especialistas dizem é que, com oferta de vacinas, o SUS consegue ir até além disso. Tem capilaridade e tem experiência do PNI para vacinar até 2 milhões por dia. Mas, para isso, você precisa de vacinas. E, por mais que o ministro tenha dado uma longa entrevista, jurado seguir a ciência, etc., não há indicativo no horizonte de que a gente tenha vacinas em quantidade suficiente num curto espaço de tempo. Não anunciou nada de concreto, né, Vera? Ficou só na espuma. Mas só para a gente fechar e não deixar de falar de uma notícia importante de hoje, Vera, São Paulo anunciou que vai começar a vacinar professores e profissionais de segurança. Não deixa de ser um aceno político também para uma categoria muito cara ao presidente Bolsonaro, né, da segurança pública, mas uma boa notícia, né? Notícia necessária, boa notícia, a meu ver tardia. Os professores, a meu ver, deveriam ter feito parte do primeiro grupo prioritário, e não só em São Paulo, no PNI. Já deveriam ter sido incluídos entre os profissionais da linha de frente que teriam de ser vacinados, porque isso é uma condição sine qua non para você retomar as aulas de uma forma contínua e de uma forma segura. E aí não só os professores, todos os profissionais das escolas, também os serventes, também os profissionais de limpeza, também os profissionais administrativos das escolas. Os da segurança também é uma boa medida, mas, a meu ver, ela é tardia. Muitos especialistas em educação, no início, já mostraram que esses profissionais deveriam estar na primeira listagem do PNI. A gente sabe que a quantidade de vacinas sempre foi insuficiente, teria sido insuficiente, talvez a gente não tivesse avançado muito além até aqui, mas era uma sinalização importante de prioridade na educação, Carol, que isso venha agora, pelo menos. Que tenhamos vacina para todos. Que tenhamos vacinas para todos. Olha, não deu tempo, as coisas vão se sucedendo. Queria até separar esse dia de hoje para a gente fazer uma avaliação sobre a decisão de ontem do STF com relação à Lava Jato, que carece uma discussão, porque é um processo de muita intensidade no nosso país, muito significativa aquela votação. Só que não dá. Aí já vem uma coletiva hoje, já vem uma reunião mais cedo, a gente vai tratando os assuntos aí do dia, e esses também que são tão importantes acabam ficando. Que podem trazer, inclusive, grandes prejuízos para a gente, assim como este número absurdo de 300 mil mortes no nosso país. É isso. Hoje nem tem música, não tem nada para a gente nem tentar tirar uma leveza, um lado bom. A gente está chegando a esse número apenas 28 dias depois de chegar a 250 mil mortos. Nunca o intervalo para se ter mais 50 mil mortos foi tão curto. A gente está subindo uma montanha-russa de uma maneira desenfreada, sem nenhuma perspectiva de quando vai chegar a esse cume, a que o governador Caiado se referiu, ou começar a descer a rampa, e se essa descida vai ser
numa velocidade tão desenfreada quanto a subida. Certamente não será. A gente não tem vacina, não adianta tergiversar em relação a isso, é só olhar os gráficos. Hoje, inclusive, o ministro Fábio Faria das Comunicações me ligou, falou, não quis dizer que a imprensa não divulga o número de vacinados, etc. mas disse. E a gente divulga todos os dias, e esses números não são bons, eles não enchem ninguém de orgulho, eles são uma vergonha para um país como o Brasil, que tem uma tradição bonita de vacina e que está lá na rabeira dessa lista. Seja em que critério for, número absoluto, número relativo, não é bom em nenhum aspecto. E é isso. Exato. Não, quer dizer, num país do avesso, onde cada um vai pensando em você primeiro, onde muita gente propõe a corrupção, outros são corrompidos, onde uma justiça tenta julgar e combater, mas nesse processo também essa própria justiça tem as suas falhas, onde os juízes pensam em si e não nos outros, e onde a Suprema Corte depois também tem gestos desse tipo, e assim vai indo. É um círculo vicioso que a gente não consegue sair dele e que tem a participação de cada cidadão desse país e que transforma, principalmente no aspecto político tão presente, atualmente, se transforma nesta tristeza aí, que a gente precisa de muita força para tentar sair desse círculo e construir algo melhor para todo mundo. É isso. Vamos em frente. Obrigado, Vera Magalhães, Viva Voz. Amanhã tem mais. Uma boa noite para você. Até amanhã, Rodrigo, Carol e a todos. Até. Um intervalo agora, gente.